abençoado, sabe? O Senhor, como ele diz na palavra dele em Êxodo, nunca vos apresenteis ao Senhor teu Deus de mãos vazias. Né? Então tenha sempre uma oferta para trazer para o Senhor, não importa o valor, mas eu quero te orientar a você assim fazer desafios mesmo com o Senhor nessa área. Porque o Senhor ele nos ensina que nós podemos prová-lo nessa área. Provar Deus. É a única vez na Bíblia que o Senhor, ele mesmo nos orienta, ele mesmo escreveu, está escrito em Malaquias, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, faça prova do Senhor. Invista no reino de Deus. É o melhor lugar que você pode investir é no reino de Deus. Tudo que eu faço, meus irmãos, tudo que eu falo para vocês para fazer, eu faço também. Então, esse é o que eu aprendi. Eu aprendi com o pastor Márcio Valadão, meu pastor. Ele sempre falou com a gente, falou assim, olha, nunca peça para ninguém fazer nada na igreja se você mesmo não puder fazer. Então, eu nunca levanto, peço os irmãos, os pastores da igreja, ou os obreiros, para ir para o monte, para poder orar pelos pedidos. Eu sempre vou junto, eu sempre estou junto. Se é para vir para a igreja para passar a noite aqui, eu sempre estou junto. Se é para jejuar, eu sempre estou junto, eu sou o primeiro que começo. Se é para ofertar, eu sou o primeiro que oferto. E assim tem sido a minha vida há muitos anos. E eu louvo a Deus, porque eu posso dizer que eu sou vitorioso, que eu sou próspero. Amém, meus irmãos? Eu não sou próspero financeiramente, não tenho dinheiro, não sou uma pessoa rica. Mas graças a Deus, minha família é uma família abençoada, o ministério é abençoado, a igreja é abençoada. Eu amo a igreja, eu amo os irmãos, sabe? Então, eu posso dizer isso e declarar isso porque eu faço isso e Deus tem me honrado. Então, experimente o Senhor nessa área. Sempre invista no reino de Deus. Eu falo sempre, sabe, é muito bom a pessoa ter condições de fazer um aniversário para o filho, para a criança. No dia do aniversário, vai para uma churrascaria, come lá do bom e do melhor. Uma viagem para o filho, né? Paga uma viagem para o filho descansar, ou para estudar, ou para isso, para aquilo. Então, sempre quando você tiver uma coisa dessa, tenha sempre a consciência, olha, Senhor, foi o Senhor que me deu condições de eu fazer esse aniversário pelo meu filho. Então, eu vou dar uma oferta pelo meu filho, de gratidão. Amém? Então, vou dar uma oferta para o meu filho passar no vestibular. Você está comprando de Deus para ele que ele possa passar no vestibular? Não, não tem preço. Não tem preço, as coisas não são assim. Mas tudo é na base assim. Quando Deus olha para mim, para você, meus irmãos, e vê que a gente tem um coração desprendido, que em primeiro lugar até é Deus, porque quando a gente passa a colocar o dinheiro em primeiro lugar, o dinheiro realmente nos separa de Deus, o dinheiro passa a ser o nosso dono, o nosso Deus. Mas uma forma de você mostrar para Deus e de você quebrar toda a força do dinheiro na sua vida, é você colocando no altar do Senhor. E Deus assim tem um compromisso de multiplicar na sua vida. E multiplica na igreja também. Eu sempre explico assim, olha, e é a realidade. O seu dízimo, ele protege os 90% que fica na sua mão. Você recebe 100% que foi o Senhor que te deu. Amém? Tudo vem do Senhor. Não adianta a gente falar assim, é porque foi com o meu trabalho, meu esforço, eu lutei muito. Amém. É isso mesmo, a gente tem que trabalhar mesmo, tem que lutar mesmo, é isso mesmo, mas foi Deus quem te deu saúde, foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem te guarda para você ir trabalhar todo dia, não é? Muitas vezes Deus mantém muitas empresas em pé por sua causa para poder te sustentar você e sua família, eu creio nisso, eu creio. Então, meus irmãos, quando a gente tem essa compreensão que tudo vem do Senhor, igual Davi um dia tem uma expressão que Davi usa que eu acho linda, ele fala assim, Senhor, o que eu posso te dar, o que eu posso te oferecer, sendo que o Senhor criou todas as coisas e tudo que eu tenho vem do Senhor, então o que eu posso dar para o Senhor? Não é? Fica até difícil, quando a gente vai dar presente para uma pessoa muito rica, não é? A gente fica meio embaraçado, mas o que eu vou dar, gente? Já tem tudo. Eu vou dar uma roupa, eu vou dar um sapato, tem 200 sapatos na casa dela. Eu vou dar uma joia, tem muita joia. Não tem nada que a gente pensa que você já pensa em já tem. Quando a gente olha para Deus, a gente vai ofertar, fala, Deus, o que eu posso te dar? Sendo que o Senhor já tem tudo. Então, qual que é a resposta? Investe no reino de Deus, porque tem muitas vidas que vão ser salvas através da sua oferta. Amém? Esse é o entendimento que a gente tem, não é? Então faça isso, sabe, irmãos, em nome de Jesus, faça uma experiência com Deus, né? O dízimo, ele
protege contra a ação dos devoradores aquilo que fica na sua mão. E a oferta, Deus tem um compromisso de multiplicar. Deus tem um compromisso de fazer você conquistar as bênçãos que você tanto quer. Amém? Guarde isso no seu espírito, tá bom, gente? E a palavra de Deus é assim, quando a gente traz a palavra, ela tem que entrar no nosso espírito e a gente tem que receber e praticar. Não adianta a gente até falar, não, é mesmo, eu até vou fazer isso. Mas quando passa um dia, 2 dias, 3 dias, não. Né? Tem o mês de janeiro, por exemplo, que é um mês que mas o pastor daí estava comentando que é o mês de janeireu e fevereiro. Né? Termina com eu, dos Jebuseus, dos Eteu, dos Cananeu, que as dificuldades, as lutas que a gente passa aí, né? Porque o mês de janeiro realmente é muito difícil. Aí tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, mas o mês de janeiro eu tenho que pagar IPTU, tenho que pagar IPVA de carro, eu tenho que pagar a escola de menino, material, mas não sei o que, mas não sei o que. Mas se não der o dízimo, do primeiro que entra na sua mão, do salário de janeiro, é que vai ficar difícil mesmo, é ou não é? Quando a gente entrega o dízimo, vem um alívio no coração da gente, a gente fica leve. Não é? Porque a gente sente aquela sensação gostosa do dever cumprido em primeiro lugar com Deus. Né? A gente honra a Copasa, honra... Já pensou se Deus fosse igual a Copasa e a Semig? Se a gente não entregasse o dízimo, Deus vinha com uma tesoura grande, um anjo passava assim, cortou. Da agora para frente você não tem comida, você não tem água, você não tem roupa para vestir, você não tem sapato. Mas Deus é tão misericordioso que ainda assim Ele continua cuidando da gente. Não é? Mas também prevalecendo só a misericórdia do Senhor, pela bondade dEle. Mas a fartura, as coisas grandes, só mesmo vem quando a gente é fiel a Deus. Amém? Tenha essa compreensão em nome de Jesus. Amém? Escutei um amém aqui, outro ali. Mais uns 3, mais uns 4 aí. Glória! Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Mateus, capítulo 9, versículo 14. Todos acharam? Fica de pé em nome de Jesus para nós lermos esses. Nós vamos ler do versículo 14 até o 17, tá? 14, 15, 16 e 17. Diz assim o texto: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo em pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Senhor Espírito Santo, o Senhor é professor e mestre por excelência. E nós precisamos muito do seu ensino, da sua ajuda, da sua boa mão sobre nós nessa noite, para entendermos o que o Senhor tem para cada um de nós, em o nome de Jesus. Fala conosco, revela a tua vontade, teu plano, teu caminho para a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Pode se sentar. Num contexto de jejum, que é o que nós estamos vivendo aqui na igreja durante esses 70 dias, Jesus foi assim,
questionado porque até mesmo os discípulos de João Batista, não é? Não é o João do Evangelho de João, o evangelista, não, de João Batista, que ele tinha discípulos. João Batista, o filho de Isabel, do profeta Zacarias, e primo de Jesus. João Batista tinha os seus discípulos. E João Batista, junto com seus discípulos, ele veio antes, conforme até fora predito pelo profeta Isaías, para poder preparar o caminho para a chegada e para a caminhada do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, meus irmãos, eles chegaram junto com os fariseus e começaram a perguntar: por que os discípulos de Jesus não estão jejuando? Por que não precisa deles jejuarem? E Jesus vai e responde para eles: porque o noivo está aqui, é momento de alegria. Então, no momento de alegria, não há necessidade de jejuar. Mas vai chegar um tempo em que o noivo vai, e ele vai ficar fora, como foi. Jesus ressuscitou e foi para junto do Pai. O Senhor Espírito Santo veio e habita em nós, amém? Mas aí o noivo já não está aqui mais. O noivo está preparando para o casamento da igreja com o noivo. Então, a partir daí, há necessidade de jejum, sim. Amém, meus irmãos? Há necessidade. Mas num tempo de alegria, num tempo de festividade, num tempo que o noivo está aqui, Jesus estava com os discípulos, então não havia necessidade de jejuar. Foi isso que foi explicado nesse texto aqui pelo próprio Senhor Jesus. Mas essa palavra, eu quero me ater mais no versículo 16 e no versículo 17, aonde diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Eu quero explicar isso aqui com mais detalhes, gente. Presta atenção, o que acontece é que não tem condições de ninguém, nem eu, nem você, nós que fazemos parte da igreja, não tem a mínima condição de nós conciliarmos a nossa vida em Cristo, a nossa nova vida, que hoje nós somos nova criação, nova criatura em Deus, com a vida passada, com o mundão passado de onde nós viemos. Vocês concordam comigo? Não tem a mínima condição de misturar. É o que o Senhor está dizendo aqui. Não tem como remendar uma roupa com um pano novo, sendo uma roupa velha. Por que acontece isso? Por que não pode? Por que Jesus usou esse ensinamento, fez essa comparação, vamos dizer assim? Porque se você pegar uma roupa velha, já surrada, de brim, por exemplo, as irmãs conhecem bem isso, né? E colocar, tem um remendo, tem um buraco lá, então vai e coloca um pedaço de um brim novo. Na hora que vai lavar essa roupa, o que vai acontecer? O novo vai encolher, não vai? E na hora que vestir a roupa, vai o quê? Vai rasgar. Então não funciona, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como mais colocar as coisas do mundo dentro de mim e de você, a partir do momento em que nós nascemos de novo. Vai rasgar, vai estourar, não vai dar certo, não vai ficar bem. O que esse texto está dizendo? Esse texto está nos chamando para nós nos firmarmos em uma nova vida. Amém, meus irmãos? Em uma nova vida. Um novo caminho. Essa é a questão. E qual que é o propósito do jejum? É justamente isso. É preparar o nosso espírito, é quebrar a força da carne, é quebrar a vontade das coisas do mundo, é se separar para Deus, é se santificar, é ter tempos com o Senhor de oração, de meditação da palavra, de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor mais, sabe? Preparar, sabe? O Senhor diz aqui também que não tem como colocar vinho novo em odre velho. O que é o odre? O odre é uma vasilha assim de couro, não é? Que coloca o vinho novo lá dentro e o vinho começa a fermentar, o suco de uva, aquele vinho novinho começa a fermentar lá dentro. Então, quando você põe ele num odre novo, o odre novo, o vinho vai sendo fermentado e o couro também ele vai dilatando e acaba dando tudo certo, não rompe o odre, não estoura o odre. Mas se você pegar um odre que já foi dilatado e você enche ele de vinho novo,
o vinho vai ficando fermentado lá dentro, vai ficando fermentado, vai estourar o odre. Não vai dar certo. É isso que o Senhor está mostrando essa noite para a gente. Ou seja, nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida, nós somos nova criatura, que inclusive essa palavra criatura no original significa criação. Nós somos nova criação de Deus, estamos num novo caminho e não tem como conciliar o caminho antigo, a vida passada, as atitudes passadas com a coisa nova que Deus tem para a gente. Não vai dar certo, vai romper, vai estourar. Vocês estão compreendendo? É interessante isso, sabe, meus irmãos? O novo não se mistura com o velho. Não tem jeito, a mistura não é boa. Novo é novo, amém? Deixa marcado aí, volta lá em Levítico capítulo 26, que eu vou te mostrar algo muito interessante. Levítico, lá no início do Novo Testamento, do Velho Testamento. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, do versículo 3 em diante, meus irmãos, nós vamos ver aqui as bênçãos decorrentes da obediência. Bênçãos decorrentes da obediência. Levítico capítulo 26, versículo 3. Vamos ler até o versículo 13, né? 10 versículos aí, mas eu quero te mostrar um versículo em particular. Olha só, versículo 3 diz assim: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não vos haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Versículo 10, presta atenção. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Diga graças a Deus. Meus irmãos, estão falando aqui de bênçãos, de promessas do Senhor. O que o Senhor está nos orientando aqui? Tira fora o velho, para dar lugar para o novo entrar. Amém, meus irmãos? Se eu e você, se nós não tirarmos as coisas velhas de dentro da nossa vida, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nunca vai dar oportunidade para entrar o novo de Deus para dentro da nossa vida. Nunca. Vamos ficar vivendo de coisa velha, coisas do passado, coisa estragada. Se você pega, por exemplo, uma comida novinha que você acabou de fazer agora, se você for pegar uma comida velha, guardada, requentada, uma coisa que está antiga, até mesmo dentro da geladeira, corre o risco de estragar aquela comida novinha, não é? Ah, vou aproveitar isso aqui. Joga lá por cima do arroz novo, um arroz velho, daqui um pouquinho chega um lá, o filho chega e fala assim: que isso, mãe? Que cheiro é esse aqui dentro de casa? Azeda a coisa. É assim. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, presta atenção, tira fora o velho para dar lugar ao novo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, é tremendo esse versículo. Aliás, esse Levítico 26 é tremendo, porque aqui é uma promessa de fartura tão grande, quer ver? Olha só, versículo 5 aqui, olha o que diz, 26, 5. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira.
comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. A vindima, meus irmãos, ela se estenderá até a sementeira. Então, o que Deus está querendo dizer aqui? A bênção de Deus, quando ela alcança uma pessoa, é tão grande que não para de dar frutos. A vindima, ela não parava de dar frutos, ela dava fruto o ano inteiro. O ano inteiro. Não tinha tempo de escassez, era um tempo de fartura. Por causa de quê? Da obediência a Deus. E o Senhor está dizendo aqui, olha, quer continuar sendo abençoado? Tira fora o velho e dá lugar para o novo. Amém, meus irmãos? Nunca se esqueça disso, nunca. Tira fora o velho. O que é velho na nossa vida, meu irmão e minha irmã, olha, tem que sair. Amém? Eu vou explicar algumas coisas que vocês vão entender melhor, tá bom? Então diz assim, olha, o versículo 10. Comereis o velho da colheita anterior e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Versículo 11. Porei o meu tabernáculo no meio de vós e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Amém? De cabeça erguida, cabeça para o alto. Amém, meus irmãos? Isso é tremendo. Continua deixando marcado lá em Mateus. E agora você vai lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. E aí depois nós vamos ler mais um versículo e aí nós vamos começar a pregar. Ô glória. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só que coisa tremenda. Todo mundo achou? 2 Coríntios 5,17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Diga graças a Deus. Aquele que está em Cristo. Amém, meus irmãos? Em Cristo. O Senhor diz, aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Diga tudo. Tudo se fez novo. Amém? Coisas passadas, coisas antigas, que nós vamos falar de muita coisa hoje. E outra coisa, então, abre lá em Romanos, volta aí um pouquinho. Romanos, capítulo 12. Vai voltar um livro, dois livros só. 1 Coríntios e depois Romanos. Voltando, marcha ré. Romanos, capítulo 12. Fala de uma nova vida esse texto também. Esse texto, eu acho que quase todo culto a gente dá uma passada por ele, não é? Mas ele é tão tremendo. Todos acharam? Olha o que é que diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tremendo, não é, meus irmãos? Agora, o que tem que fazer aqui? O Senhor está falando aqui de renovação da mente. Tirar a mente antiga, os pensamentos antigos, tudo que é antigo, que estava impregnado na mente, no coração, tira tudo isso, limpa para dar entrada, sabe em quê? Nas coisas de Deus na nossa mente. O que o Senhor pede para a nossa mente ficar cativa? A palavra de Deus. É ou não é? Não está escrito? A palavra de Deus. A nossa mente tem que estar cativa à palavra de Deus, tem que estar presa, elas têm que estar cheias da palavra de Deus.
na mente, se fica cheia das coisas antigas, das coisas velhas, das coisas que já passaram, não é? Cheia dos fracassos, das derrotas, dos casamentos mal-sucedidos, das empresas que já quebraram, não é? Do tempo que usou droga, do tempo que bebeu, do tempo que foi um tempo de derrota, acabou. Não adianta nada. Essa pessoa, ela até vem à igreja, ela até participa, faz as coisas, até chega a dar o dízimo, oferta, faz uma coisa, faz outra, mas ela não está em Cristo. Ela não ainda nasceu de novo. Ela não foi ainda regenerada. Ela não teve ainda um encontro verdadeiro com Deus. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém? As coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Amém, meus irmãos? Essa é a questão. Volta lá, por favor, em Mateus, que você deixou marcado. Então, meus irmãos, quando o Senhor, ele nos orienta nessa palavra, não é? Então, você quer a sua vida remendada ou você quer a sua vida totalmente transformada? Hã? Porque sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo, em toda a face da terra, têm uma vida remendada. É nesse sentido que o Senhor está falando, e é num contexto de jejum. Porque o jejum, meu irmão e minha irmã, ele quebra a gente por dentro. Amém? O jejum, ele muda a nossa vida. Muitas vezes nós estamos pedindo para um filho, para um marido, mas aí a gente começa a jejuar, o objetivo é o filho, mas Deus trata com a gente primeiro, porque muitas vezes o problema não está nem no filho, o problema até é na gente. É ou não é? Muitas vezes o problema não está no marido, até na esposa. A esposa começa a jejuar, Deus quebra ela toda, ela acha que o marido dela mudou, mas não foi ela que mudou. Vocês estão compreendendo? Então, meus irmãos, então se você quer a sua vida, sabe, a sua vida transformada, não pode mais utilizar daquilo que foi do passado, do jeito que nós éramos. Vou citar algum exemplo aqui, tá? E se o Senhor Espírito Santo assim testificar no seu coração, então a palavra é para você. Amém? Valendo para mim também, pastor Adair, pastor Cristiano, pastora Antoniette, para todo mundo que está aqui dentro, amém? Então, presta atenção, se uma pessoa que tinha o vício de mentir, por exemplo, mentir em tudo, mentirinha, mentirona, a vida de mentira, e ela vem para a igreja num contexto novo, num contexto de transformação, de uma nova vida, e ela continua mentindo, a vida dela está remendada, vai estourar, uma hora vai estourar. Está colocando odre, está colocando vinho novo em odre velho. Está remendando a roupa que era velha com um pano novo. Uma hora dessa vai rebentar. Não fica, não tem jeito, meus irmãos. Vem para fora. Se continuar. Mas se vem e começa a receber a palavra e fala, não, realmente, mentira não é de Deus, mentira do diabo. A Bíblia fala que é mentira, o pai do diabo é que é... o pai do diabo, não. O pai da mentira é o diabo. Pensou o diabo tivesse pai? Que coisa, hein? Aguentar ele já não é fácil, né? Mas o pai dele, já pensou? É igual uma irmã que chegou, o pastor estava numa luta lá em Ilhéus, né? Pastor Marujo, numa luta, naquela peleja na igreja, aí uma irmã levanta, pastor, nó do cu, tive um sonho com o senhor, pastor. Esse sonho foi difícil demais. Eu falei, o que foi, minha irmã? Eu sonhei que tinha um monte de demônio andando de moto aí no altar da igreja. Eu falei, minha irmã, não fale isso comigo, não, o negócio já está difícil, a pé, ainda mais de moto agora. Como é que eu vou fazer? É difícil. Complicado, né? Então, meus irmãos, mas vamos lá. Meu irmão, minha irmã, se a pessoa, ela vem para um contexto novo, ela está em Cristo, diga comigo, em Cristo. E ela é uma nova criatura, amém? Uma nova criação de Deus, nasceu de novo,
Deus está ali cuidando daquela vida preciosa, não é? A igreja cuidando, o pastor, a palavra de Deus vindo e tudo. Ou seja, a pessoa tem que se posicionar diante de tudo que ela está recebendo. Porque se ela continuar mantendo a mesma postura do passado, de antes de se converter, meu irmão e minha irmã, vai dar problema. Pode não dar hoje, pode não dar amanhã, mas depois de amanhã dá. Porque nós estamos falando aqui a respeito da palavra de Deus, e a palavra de Deus não tem erro. Se aqui fosse o ensinamento do pastor Cícero, podia correr o risco de estar errado, mas não. Mas nós estamos falando aqui do que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, e o que faz bem para a gente, o manual de vida abundante que Deus deixou para o homem, que Deus deixou para a mulher, para o jovem. Amém, meus irmãos? Então, se a pessoa vem para uma nova vida, ela tem uma empresa, aí continua sonegando os impostos, se ela vem e continua mentindo, ela continua trapaceando, passando a perna dos outros, se a pessoa vem para uma nova vida e ela quer continuar ainda dando um jeitinho brasileiro em tudo, não é? Fazendo as coisas assim, não, pode achar que eu dou um jeito. Olha, não tem como dar jeito se estiver fora da palavra de Deus. Amém? Não tem como. Para a pessoa experimentar o que é bom, perfeito e agradável, não é? Diante de Deus, tem que haver uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Se continuar levando do mesmo jeito, vai dar errado. Diga comigo, vai estourar. Olha para o irmão que está do seu lado, ou da irmã que está do seu lado, e fala assim, ó, vai estourar. Estoura mesmo. Não tem jeito. Isso é Bíblia. Meus irmãos, se a pessoa, sabe, vem por uma nova vida e ela quer, ela até deseja aquilo, ela vê as coisas acontecendo na vida de outras pessoas, de outros irmãos, houve um testemunho aqui, outro ali, ela quer, mas a gente até entende que no início até fica aquela luta, não é? Entre a carne e o espírito, entre a vontade, os desejos mundanos, né? Sai, vê as coisas acontecendo, o barzinho cheio, aquela coisa toda, não é? Então, aí a pessoa até está naquela luta, mas é no início da conversão. Mas o que muitas vezes assim complica é que tem muitas pessoas que ainda não se posicionaram, mesmo com 5, 6, 8, 10 anos de evangelho, 10 anos ouvindo a palavra, e até hoje busca dar um jeitinho nas coisas. E com Deus não tem como dar jeitinho. Deus é assim, ou é. Jesus disse assim, olha, sim, sim, não, não. Passou disso é do maligno. Está percebendo, gente? Essa é uma situação. Pastor, mas hoje é um culto de fé, um culto voltado para uma palavra de fé. Eu estou te ensinando você a ser vitorioso, vitoriosa, minha irmã. Em nome de Jesus. Se está em Cristo, a nova criatura, sabe? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos viver isso. Amém, porque não tem como, gente, Deus nos abençoar, nós temos buscado a bênção grande, nós temos buscado coisa grande de Deus, as coisas grandes vão acontecer só no momento em que houver uma posição sincera diante de Deus da nossa vida. Caso contrário, a gente vai continuar engatinhando, a gente vai continuar, sabe, assim. Esse tempo de jejum é um tempo em que nós estamos buscando santidade, um tempo em que nós estamos buscando uma nova vida realmente. E muitas vezes essa nova vida não vem de uma vez só. Ela é gradativa. Ela vai acontecendo na nossa vida. A gente ouve uma palavra, está aqui, eu não vou fazer isso mais, ou a partir de hoje eu vou fazer isso. Não é? A gente vai tomando posição a cada dia, a cada palavra, a cada vez que você lê a Bíblia. Olha só, nós estamos lendo a Bíblia todo esse ano. É um tempo agora de jejum para você aproveitar e ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, deixar Deus falar. Sabe, Deus fala tanto com a gente quando a gente está lendo a Bíblia, não é, gente? Não é? Então, faça isso em nome de Jesus. Vai deixando Deus falar, né? Sabe quando eu gosto assim, sabe, ainda ontem eu lembrei, estava comentando com o pastor Adair, foi ontem, anteontem, não sei, do pastor Milton. Eu gosto do pastor Milton. Pastor Milton, Pastor Milton é um homem de Deus, um homem santo. Interessante
Eu lembro que um dia, sabe, eu perguntei para ele, já tinha uns 2 meses que aquela menininha, filha dos Nardoni lá, tinha acontecido lá a morte dela lá em São Paulo, né? Então já tinha mais de 2 meses isso, e o pastor Milton chega aqui em Belo Horizonte. Aí lá em casa, eu conversando com ele, eu falei, pastor Milton, já tinha passado uns 2 meses. Então a notícia do mundo inteiro, dos jornais falada, escrita, televisado, tudo falava só da menina dos Nardoni, não é, gente? Estava até cansando a gente já, né? E eu chego para ele e falo assim, ei, pastor Milton, o negócio da menina lá do Nardoni lá, hein? Eu falei, menina do Nardoni? Quem que é essa menina? Eu falei, que é isso, pastor Milton? Só não viu? A menina caiu ao julgar ela, não sei. Caiu? Eu falei, não, gente, esse homem é santo, ele não vê televisão, não. Ele não participa dessas coisas, ele entrou tanto para dentro de Deus. Ele contando para mim o jejum, meus irmãos. Ele entrou num período de jejum e de santificação para consagrar um azeite. 1 semana sem comer nada, fechado no quarto dele. Deus falou com ele, nem sua mulher entra no quarto. Ninguém. 1 semana, orando e jejuando. 1 semana. Aí ele falou que teve um dia que a mulher dele foi abrir a porta para entregar a água para ele assim, um jarro de água, e a cachorrinha dele estava morrendo de saudade dele, a cachorrinha vai e entra para dentro da greta assim, e entra. Na hora que a cachorrinha botou os pés dentro do quarto dele, a cachorrinha ficou dura assim, ó. Endureceu. Ele falou, meu Deus, matei minha cachorrinha. Aí ele pegou a cachorrinha dura e pôs ela do lado de fora, assim, a cachorrinha mexeu. Aí eu falei, não, graças a Deus. Gente, não é brincadeira não. Ele foi fazer uma visita lá em Ilhéus e tinha que passar num beco assim escuro. O lugar que ele mora eu conheço, é um lugar barra pesada demais. Daí eles matam só para ver que lado que o cara vai cair. É bravo o lugar que ele mora lá. Aí um corredorzão assim, cheio de bandido assim no corredor, e ele tinha que passar por ele para fazer a visita. Ele falou, pai, o senhor me prometeu que tem anjo que me guarda, não é? Então estou passando. E na hora que ele foi passando, no meio assim do corredor, o pessoal, e aí, vovô, vai ficar sem terno, hein? Aí foi, o pai, tá vendo? Tá ouvindo? Aí eu falei, mas eu vou. Aí na hora que ele passou assim, que ele começou a encontrar com o pessoal assim que ele ia passar, tipo aqueles corredor polonês, assim, bandido um lá, bandido do outro, no corredor escuro. Os bandidos começaram tudo a pôr a mão para trás com a algemada. Assim, algemou todos. Ele passou tudo algemado, esse cara tudo com o olhão grandão, assim, olhando para ele assim, ó. E ele passando assim, ó. Algemou tudo, o anjo do Senhor algemou os bandidos, tudo. É isso. Esse que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Já contei aqui também, alguns irmãos não sabem, estou falando assim de coisa de santidade, sabe, meus irmãos? O pastor Milton tinha já um tempo que ele estava passando de muita prova, de muita luta. Já tinha meses que eles não comiam carne, comendo só farinha com água. De vez em quando parecia um pedaço de rapadura, lá naqueles fundão da Bahia, uma dificuldade, as meninas dele tudo pequena, e ele passando dificuldade mesmo, e na luta, na oração. Teve um dia que ele chegou lá assim, e ele sentou lá do lado de fora, pôs uma cadeira assim da casa dele, e ele falou, Deus, eu vou falar para o senhor uma coisa, eu fico sem comer carne o resto da minha vida, mas manda um pedaço de carne pelo menos para minhas filhas comer, eu não aguento ver minhas filhas comendo só farinha mais não, Deus. Falou isso com Deus e ficou parado lá. De repente ele olha assim, estava vindo um gato. Ele olhou um gatão, tinha um negócio nas costas do gato. Ele falou assim, que é isso? O que está acontecendo? Tem um gato com um negócio nas costas vindo em minha direção? Meus irmãos, o gato chega assim, para em frente a ele, tinha uma manta de alcatra nas costas do gato. O gato fez assim, ó, deu um tombo na alcatra, caiu aquela alcatra assim, blop, na frente dele, uma peça inteira de alcatra. Jesus amado, que é isso? É isso que Deus quer fazer na nossa vida, meus irmãos. Essa intimidade é que Deus está trabalhando. Isso é que arde no coração de Deus. Essas coisas assim, sabe? Eu vou jejuar, vou. Sabe? Muitas vezes lá no mundão, lá fora, a gente tinha pouco compromisso.
A gente era sem palavra, marcava as coisas, não cumpria. Falava uma coisa, falava outra, não cumpria, não tinha compromisso com nada. Agora não, agora nós temos que ter compromisso. Desculpa, mas sabe por que tem muitas pessoas aqui que não receberam bênção e fica aí só na base da misericórdia de Deus? É porque não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com a igreja. Começa um jejum, 3, 4 dias, aguentou, depois para, larga para lá. Começa a fazer uma campanha no culto da Antoniette, depois para, larga para lá. Começa a faz um trato com Deus, fala, não, Deus, agora eu vou ser dizimista e fiel mesmo, agora não, agora o Senhor falou comigo, mas o primeiro aperto que dá, o primeiro que para de dar é o dízimo. Aí vai quebrando a sequência, e o tempo vai passando. E o Senhor está falando, vem cá, não remenda mais nada não. Odre novo, vinho novo. Roupa nova, pano novo. Amém, meus irmãos? Tudo novo. Diga comigo, tudo novo. É para isso que Deus está nos chamando. Deus, meus irmãos, está nos chamando para, nesse tempo de jejum, ter uma fé viva. Uma fé religiosa, não. Não é uma fé de qualquer jeito, igual a gente tinha antes, não. Uma fé viva. Uma fé viva num Deus vivo. Não é uma fé emocional, que hoje ouve a palavra, igual vocês estão ouvindo agora, até sente uns arrepios, uns calafrios, até bate mais forte, vem aquele desejo, não, agora eu vou só vinho novo e odre novo, agora em diante eu sou assim. Mas depois acaba, daqui 2, 3 dias, 10 dias, ou um mês, volta tudo de novo. Então, aí não é uma fé viva, não é uma fé viva, é uma fé emotiva. É uma fé de qualquer jeito. Essa é a questão. Esse tempo de jejum, meus irmãos, é tempo em que Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, sabe, meus irmãos? Sabe, a pessoa quer ter uma vida nova, quer ter tudo novo, até clama, fala com Deus e tudo, até às vezes promete, faz promessa, faz voto, faz isso, faz aquilo, mas na hora do vício, por exemplo, não, eu não consigo ficar sem um cigarro. Não, eu não consigo. Não, eu continuo julgando minha loteria ainda, porque eu acredito, Deus é bom, Deus vai ainda fazer eu ganhar nessa papa tudo, toma tudo, joga tudo, perde tudo. Uma hora dessa aí vai dar na cabeça, você vai ver. Vai mesmo, vai dar na cabeça. É uma vida nova, mas fica julgando as coisas passadas junto. As coisas velhas misturando. O novo, diga comigo, o novo não se mistura com o velho. Não se mistura. O novo não mistura com a carne, o novo não mistura com o mundo, o novo não mistura, sabe? Sabe, pessoas que vêm que era arrogante, né? Vaidoso, vaidosa, não é? Isso tem que acabar. Coisa nova, não tem vaidade, não tem orgulhosa, sabe? Não perdoa, não perdoa, não perdoa. Sempre fui assim, você assim até morrer. Não perdoa. Se quiser, vem me pedir perdão. Então vem, então fica esperando sentado, mas senta mesmo. Arruma um lugar bacana, confortável mesmo para esperar. Estão compreendendo, gente? Amém? Essa é a grande questão, ué. Essa é a grande questão. Sabe, meus irmãos, a pessoa vem para a igreja, sabe? Quer colocar o odre novo, o odre velho, odrinho novo em odre velho, né? Então, vestir aquelas roupas, cotózinho de roupa, de mini saia lá fora, né? Lá no mundão. O mundão é assim. O mundão é perna de fora, não é? Aí vem para a igreja, quer vir com uns cotó de roupa desse tamanho assim. Não dá nem para remendar. Essa não dá nem para remendar. Não aceito nem remendo. Não pode. Não tem jeito. Amém, meus irmãos? Então, olha só, vem para a igreja, sabe? Quer que tudo dê certo, quer que as coisas aconteçam e tudo, mas vem para a igreja e continua com a amante na rua. Não tem jeito, não vai dar certo. Diga comigo, vai estourar.
estoura mesmo. Não tem jeito. Por quê? Porque é a palavra de Deus, não é porque o pastor assim está falando, eu estou pregando. Mas é porque Deus falou. Amém? Se Deus falou, pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas depois da manhã estoura. Essa é a verdade. Não tem jeito, meus irmãos. Sabe? Tem muitas coisas, sabe, que, sabe, meus irmãos, a pessoa, sabe, ela vem e ela continua querendo as coisas fáceis. As coisas fáceis, tudo, vai tudo facinho, tudo tranquilo, não é? Então, só que no Evangelho, meus irmãos, não tem nada fácil. Diga comigo, no Evangelho, não tem nada fácil. Nem Jesus encontrou facilidade, sendo ele até Deus. Até não, sendo ele Deus. Ele não encontrou facilidade nenhuma. Encontrou, gente? Ninguém deu mole para Jesus, não. Ninguém. Ninguém. Quer as coisas fáceis, não quer sacrificar. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser bem-sucedido na vida? Tem que trabalhar duro. Quer passar num concurso? Tem que estudar muito. Quer ser próspero? Tem que trabalhar mesmo, duro mesmo, forte mesmo. Tem que sacrificar. Quer receber muito de Deus? Sacrifique, vem com oferta grande, faz propósito mesmo com Deus. A pessoa às vezes não quer sacrificar. Aí é difícil. Querer as coisas fáceis. Jeitinho. Não, pode deixar que eu arrumo um jeito, eu falo com fulano de tal. Não, pode deixar, senhor. A gente está cansado de ver pessoas do mundão aí, ó, igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então deixa. Aqui. Está cheio de gente aí que bota o microfone na boca deles aí nos repórteres aí, no Jornal Nacional, aqui, agora, não sei o que mais, o da Atena, o cara está subornando, o cara está tomando dinheiro público dos outros, o cara está fazendo coisa errada, está roubando, e ele fala assim, Deus está me abençoando. E Deus está abençoando nada. O cara está roubando, Deus não vai abençoar coisa errada nunca. Deus abençoa coisa errada, gente? Deus é conivente com coisa errada? Não. Deus é Deus. Deus é santo. Deus não vai com coisa errada, não adianta. Deus não vai. Meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas continuam, sabe? Quer continuar, vem para uma vida nova, quer continuar com as mesmas amizades do passado. Fulano está muito legal, que isso? Quer continuar andando com as mesmas pessoas. A pessoa está lá no mundão, ela quer continuar andando com eles. Mas não é para falar da palavra de Deus para trazer isso para a igreja, não. Quer continuar andando é porque gosta mesmo de andar com eles. Então continua andando para ver o que vai acontecer com as amizades, não é? Não é, gente? Gente, moça nova na igreja, que não casou ainda, moça, não fica com muito relacionamento com mulher casada, não. Mulher casada também não tem que ter relacionamento com moça nova também, não. Amém, gente? São coisas que não dá certo. Eu fico impressionado, tem hora que vem uma moça falar, não, mas fulano até é meu amigo, eu gosto tanto dele. Eu falo, não existe amizade de homem com mulher sem interesse de um ou do outro, não. Aí vem, quer namorar, quer casar com um cara do mundo, que não conhece, vem para a igreja, quer arrumar um namorado que é do mundão, vai arrebentar. Diga-me, vai arrebentar. É julgo desigual. Se não for hoje, não for amanhã, depois de amanhã vai. Não adianta, pastor, mas só falta Jesus, ele é tão bonzinho. 99,9% de chance do bonzinho te tirar da igreja e você nunca mais voltar para a igreja. É uma realidade. Eu até hoje, eu não vi ainda, me mostra um. Me mostra um jovem que saiu para namorar com uma pessoa do mundão e que ele conseguiu trazer a pessoa do mundão para dentro da igreja. Não consegue. Até mesmo usa-se assim um termo para explicar isso, que é o seguinte, o cara do mundo está lá embaixo, e o que está na igreja está lá no alto.
É muito mais fácil o que está embaixo puxar para cair, porque até a força da gravidade ajuda, não é? Ajudar para empurrar para o buraco, do que o que está lá em cima puxar para o alto. Não vai. Uma hora vai arrebentar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas depois da manhã arrebenta. Depois começa a viver mal, difícil. Pastor, mas estou na luta. Vai ver lá atrás, desobedeceu o pastor, desobedeceu o pai, desobedeceu a mãe. Toda vez que eu vou fazer casamento, eu pergunto para os noivos. Quando os pais estão, eu chamo os noivos à frente e eu pergunto: se vocês abençoam o casamento deles? Abençoam. Então pronto. Porque se pai e mãe não abençoar também, gente, é fria. É fria, dá problema. São coisas assim, sabe, que coloca as coisas velhas num contexto novo, que é a nossa vida hoje. Novidade de vida, vocês têm que viver, eu tenho que viver, pastor Daí, nós temos que viver em novidade de vida, coisas novas, amém, meus irmãos? De Deus, coisas novas de Deus. Essa é a questão, né? Então, meus irmãos, pessoas que vêm e continuam com o mesmo linguajar de antes, o mesmo palavrão que falava antes, continua falando, até que dentro da igreja não fala não, mas em casa, misericórdia. No trabalho, lugar que parece que ninguém está vendo, só que Deus está vendo. Pessoa que vem, que fofoca mais do que tudo. Mais do que tudo. Tem que viver uma vida nova, amém, gente? O que nasceu de novo não pode fofocar, não pode falar as coisas que falava antes, os comentários que fazia antes, não é? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quer vir, mas quer continuar sentando na roda de escarnecedor. Quer vir, mas quer continuar andando com ímpio. Quer continuar vivendo a vida que vivia antes, que por sinal era uma vidinha ruim. Ela não é, gente. A vida sem Jesus é ruim demais. Não é? É ruim. Faz boquinha assim pro senhor. Faz boquinha assim pro vizinho seu do lado. Assim, é ruim, bate o pé assim. É ruim demais. Tem como ser mais ruim. Essa é a questão. Não é, meu irmão? Minha irmã, não é verdade? Vou nem pedir desculpa se eu fui duro demais. Senão é a mesma coisa que eu estou falando para o Espírito Santo, para o Senhor Espírito Santo. O Senhor está sendo duro demais. Mas essa é a realidade do jejum. Essa é a realidade de uma santidade, de uma vida com Deus. Quer ser próspero? Quer ser abençoado no casamento? Quer ser abençoado na sua vida em todo, no geral, em tudo? Então parte para dentro de uma nova vida. Vinho novo, odre novo. Amém? Essa é a questão. Fica de pé só os que estão em novidade de vida, em nome de Jesus. Os que estão em Cristo, a nova criação de Cristo, os eleitos, os santos da igreja. Oh, glória, hein? Fecha seus olhos por um instante. Põe suas duas mãos no seu coração. Você pode começar agora, nesse tempo de jejum, a meditar no que foi pregado, no que foi falado. Como eu disse, se o Senhor Espírito Santo, através da palavra, falou alguma coisa que, porventura, você estivesse praticando, é hora do conserto nessa noite. Amém, meus irmãos? Para viver uma nova vida, uma vida abençoada, uma vida com Deus. Oh, Senhor Espírito Santo, continua falando, tratando conosco, comigo, em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Ó Senhor meu Deus. Aleluia, Senhor Espírito Santo. Aleluias. Vai falando com o Senhor. É tempo de confissão, é tempo de abrir o coração para o Senhor. É tempo em que o Senhor quer que a sua caminhada seja uma caminhada de novidade de vida. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Não mexe com nada velho mais não. As mulheres, as irmãs são casadas, tem que ter sabedoria para edificar sua casa, sabedoria com o esposo, para conversar com ele. De repente ele não é cristão ainda. As irmãs podem muito ganhar os maridos com o evangelho sem palavras, que o apóstolo Paulo fala, com seu testemunho. Os maridos não podem mais tratar as esposas como tratava antes de conhecer o Senhor Jesus. Trata a esposa com carinho, com amor, com mansidão. Faça dessa canção a sua oração agora. Cante